Vamos esperar aí. Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos entrar aqui na live. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Boa noite, Denise. Era para eu ter fixado aqui o nome, mas agora não consigo, eu acho. Vamos esperar um pouquinho enquanto o Instagram entrega. Deixa eu ver se eu sei fixar comentário. Pronto. Boa noite, cuidador de idosos, Daniele Cruz. Boa noite. Vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui se o Instagram entrega para mais pessoas, se mais pessoas entram. É um assunto bem importante. Deixa eu ver se eu consigo enviar para... Tá baixo o volume? Olha aí se melhorou, por favor. Que eu tô usando fone de ouvido. Chega mais perto. Olha aí, amada, se melhorou. Me dá um retorno, por favor. Sujei meu óculos. Melhorou um pouco só? E aí, nada? Melhorou alguma coisa? Boa noite, Lili, terapeuta. Melhorou o som, gente? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Olá, gente. Estão ouvindo melhor? Eu fiz aqui o que eu pude. Porque eu acho que se eu tirar o fone, aí sim, é que fica bem baixo. Já está no volume máximo aqui, tá bom? Vamos lá, ver se chega mais alguém.
entrou. Boa noite, Regina. Tudo bem? Gente, é bem barulhento aqui, tá? Onde eu moro. Então não leiam, não liguem pra isso, tá bom? Compartilha aí, pessoal, nos grupos. Eu já enviei aqui pra quem eu conseguia. Ana Frida entrou. Boa noite. Valéria Cuidadora entrou. Boa noite, Regina. Bom, pessoal, olha só. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui, graças a Deus tudo bem também. A Devânia entrou. Boa noite, Devânia. Tudo bem com vocês? Olha só, pessoal. Eu vou falar um pouco hoje sobre a violência, né, contra o idoso. Nós estamos aqui, né, nesse mês onde é dedicado, né, à violência contra o idoso. Então, assim, eu acho muito pertinente. Boa noite, Valéria. Valéria Cuidadora. Boa noite, Adevânia. Eu acho muito pertinente, sabe, abordar esse tema porque nós cuidamos de idosos, não é verdade? E nós cuidamos de idosos em várias esferas. Institucional, como ILPI, em hospital, em residência, em casa de repouso, seja lá onde for, nós estamos em contato com o idoso. E muitas das vezes acontecem as negligências, os abusos, a agressão, e nós precisamos identificar para a gente poder denunciar, não é? Porque algo que acontece, às vezes você fala, mas isso está errado. Mas até onde que você entende que é uma negligência, que é um abuso, que é uma agressão? Então, assim, devemos saber identificar, né, para poder denunciar e as devidas atitudes, né, serem tomadas. Obrigada, Regina. Tá bom, querida. Vou deixar salva no Instagram, tá? Depois, se você quiser assistir, ok? E aí, gente, é importante a gente saber, tá? Diagnosticar, detectar a violência, o abuso, a negligência e denunciar. E é tão fácil denunciar, você nem precisa se apresentar, denuncia de forma anônima, disca 100 e denuncia quando você perceber que o idoso está sendo negligenciado, que o idoso está sendo ali agredido, vamos dizer assim, que ele está sofrendo alguma violação, alguma violência, tá bom? E eu vou passar aqui para vocês como é que nós vamos saber diagnosticar quando isso acontece. A violência contra o idoso, né? Quem é a pessoa idosa? Com 60 anos ou mais. Então, a partir de 60 já é idoso. É a lei, né, 10.741 de outubro de 23, que tem o Estatuto do Idoso, onde vem falar dos direitos, dos deveres, das negligências, do abuso, dos direitos que ele tem à saúde. Então, assim, é importante nós, cuidadores... Boa noite, Rodolfo. Obrigada. É importante, gente, nós saber um pouco sobre essas leis, tá? Que, por exemplo, o Estatuto do Idoso. Nós, enquanto cuidadora, nós devemos estudar um pouco. Pelo menos saber o básico, saber quais são os direitos do idoso. Para quando você perceber as negligências e os abusos, você dizer, epa, tá errado. Isso não pode acontecer. Porque, gente, é triste você presenciar algumas cenas que acontecem cotidianamente, corriqueiramente na vida dos idosos e não saber que ali é uma negligência, que ali é um abuso. E para quem que você vai denunciar? O que você pode fazer? Você não é nada, é só cuidadora, vamos dizer assim. Mas nós podemos ir muito, tá bom? E quando nós não o fizemos, quando nós não denunciamos, nós vamos estar sendo coniventes. E quem é conivente também responde judicialmente. Porque você foi favorável, você pactuou ali com algo errado, tá? Embora no país em que nós vivemos hoje, parece que o certo é fazer errado, né? Não duvido nada se daqui a pouco o idoso também for aí jogado para as traças diante da lei. Isso eu não duvido nada, pelo rumo que as coisas estão se direcionando. Mas enquanto nós puder estar ali lutando, batendo, intervindo, dando a nossa contribuição para que ele não venha a sofrer negligência e abuso, devemos fazer sim, não precisa ter medo, tá bom? E aí, como é que nós vamos fazer para estar diagnosticando? Primeiro, o Estatuto do Idoso, ele vem trazer assim, ó, eu vou ler aqui primeiro para vocês,
Para vocês terem uma ideia, e o que é o Estatuto do Idoso? É uma lei que ampara, tá bom? Ampara o idoso e diz o que é direito, o que é dever, a que é que ele tem direito, como é as formas de negligência, como é as formas de idosos, ou de abandono, as formas de buscar assistência social, a forma de buscar a saúde, aonde que ele se direciona. Então, assim, essa lei veio para amparar no geral, tá bom? Na sua amplitude. Então, olha só, o Estatuto do Idoso é uma lei brasileira que tem como objetivo garantir os direitos das pessoas com 60 anos ou mais. Entre os vários artigos que compõem esse estatuto, um particular trata-se da questão da violência contra o idoso. Esse artigo é o artigo 4º, tá bom? Então, no artigo 4º desta lei, ele vem trazer ali o que é abuso, o que é negligência, qual é ali a forma de estar ali tirando esse direito do idoso, tá? Negligenciando, tá ali compactuando para que ele sofra esse abuso, né? E abuso, gente, ele se dá de várias formas, tá? Não é só a agressão física. Agredir o idoso é crime. Não, tem várias formas de agressão. E nós vamos ver aqui, primeiro eu vou ler as formas de agressão que vocês precisam saber e depois eu vou estar falando como é que vocês se atentam, como é que vocês vão perceber. Por exemplo, nós adentramos no atendimento hoje e eu falo sempre assim para as minhas alunas e para quem eu estou sempre falando para o público. Quando vocês adentrarem no atendimento, conheçam o idoso de vocês. Observem como é que ele reage, observem como é que ele vai estar no dia seguinte. Por quê? Nós sabemos que nessa profissão é muito rotatória. Hoje é uma cuidadora, amanhã é outra, e depois vem outra, e depois não vai ninguém, depois... Então, assim, para vocês começarem a perceber, no dia seguinte, quando você chega, se esse idoso está diferente, se ele tem mancha no corpo. Por quê? Hoje em dia, gente, tem muita gente que está aí agredindo os idosos, né? Seja cuidador, seja familiar, aonde quer que seja. Então, nós ter assim esse olhar mais aprimorado ali, mais atento, para saber diagnosticar quando o idoso está mais choroso, quando ele está mais quieto, quando ele fica assustado. Então, entender e perceber, conhecendo o idoso nesse momento, vai facilitar nós perceber se ali está tendo alguma forma de negligência, alguma forma de abuso, alguma forma de violação de direito, que acontece de várias formas. E quando nós conhecemos o idoso, no dia seguinte, quando a gente chega lá, a gente não já vai, só em olhar para ele, a gente já percebe como que ele está, não é verdade? Então, assim, precisamos saber e detectar quando isso está acontecendo e fazer o que precisa ser feito. Denunciar, como eu já falei, denuncia anonimamente. Disca 100, não precisa se identificar, apenas passar quem é o idoso, com quem ele mora, qual o endereço e tá tudo certo, gente. Porque se a gente não fizer, pode acontecer o pior. Quando eu também sou assistente social, tá? Quando eu fiz o meu estágio no CREAS, que é de alta complexidade, né? Uma das denúncias que mais recebíamos para fazer visitas era de abandono, ou seja, os vínculos familiares já estavam rompidos, né? Porque aí ele era abandonado. E, gente, pasmem, a maioria das negligências, desses abusos, desses abandonos, era a família mesmo que abandonava. Então, hoje, as maiores negligências, abusos e abandono acontecem por parte da família mesmo. Por quê? É a família que deixa aí ao Deus dará. Boa noite, Josilene. Seja bem-vinda. Elaine Eclail Senetrou. Então, olha só, se a família não dá a devida atenção àquele idoso, concordam que, tipo, ele vai ficar jogado mesmo, então as pessoas cuidam como querem, fazem o que querem e para eles está tudo certo. Então, assim, quando a gente perceber essa forma de negligência, devemos atender aquilo que nós chamamos do nosso ego. Então, nossa, está ferindo o meu ego, eu não consigo nem cuidar direito, eu fico perturbada, eu fico triste, o que eu vou fazer? Denuncia e tá tudo certo. Não precisa ninguém saber que foi você que denunciou. Pega o seu telefone, disca 100 e denuncia sim, tá bom? E olha só, as formas de violência. Violência física, violência psicológica,
Violência financeira e patrimonial, e aí eu vou dizer para vocês como é que acontece cada uma delas. Violência sexual, negligência, abandono, que foi a que eu acabei de citar, violência institucional, autonegligência e as referências, né, dos estatutos que vem aqui, que vem dizer o que é que nós precisamos fazer. Mas vamos lá. Gente, quantas vezes você, cuidadora, já percebeu algo errado no seu atendimento em relação à família deixar de fazer aquilo que precisa ser feito, em relação à medicação, em relação à alimentação, em relação a produtos de higiene pessoal, até mesmo para a nossa proteção? Tem muitos familiares, gente, que não quer gastar aquele valor com o idoso e acaba negligenciando, deixando faltar. Então, nós devemos perceber isso e devemos cobrar. Boa noite, Gisele. Devemos cobrar sim. Então, quando vocês adentrarem para cuidar de um idoso, observem a assistência desse idoso no todo. Quem são os filhos que são responsáveis? Vocês precisam saber disso. Geralmente é mais de 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos. Quem é realmente o que fica no controle ali da situação financeira do idoso? Quem é que realmente é responsável para trazer para o idoso o que ele precisa, como eu acabei de falar? Medicamentos, fraldas, remédio, luva, alimentação. Aquele ambiente que o idoso se encontra é um ambiente limpo, organizado, que o familiar se preocupa com isso. Ele tem bem-estar? O idoso vive, tem uma qualidade de vida boa? Tem qualidade de vida satisfatória para a idade dele? Então, tudo isso nós devemos ter essa atenção. Por quê, gente? Se nós adentrarmos na casa de um idoso, por exemplo, e a família vier, olha, é para fazer apenas uma troca de fralda no plantão. Epa, tem uma coisa errada. Vai contar o tanto de fralda que você vai usar? Se é um idoso que não consegue ir ao banheiro, se é um idoso acamado. Olha, é uma fralda por dia, é um par de luva por dia, é um avental por dia, é uma máscara por dia? Não, tá errado. Tá errado. Por quê? Como é que nós vamos prestar uma higiene de qualidade para aquele idoso se é apenas uma por dia? Então tem uma coisa errada aí. Falta as coisas, você diz, olha, tá faltando. E aí passa 1 dia, 2 dias, 3 dias e ninguém dá nenhum retorno, ninguém compra, ninguém vai atrás. Ah, esqueci, outra hora fulano leva, outra hora eu compro. Tá errado e vai prestando atenção a isso, tá bom? A alimentação. O familiar é mais difícil do que o idoso. Eu sei que é. E tem familiar que é casca grossa, não é verdade? Mas nós estamos aí também para ser um calo, tá bom? No sapato dessa família. Não devemos deixar isso acontecer. E aí, gente, o que acontece? A alimentação. Olha, eu já atendi idoso que, tipo assim, gente, fazia dó a alimentação daquele idoso. Arroz branco, arroz e feijão na geladeira ali passando 5, 6 dias. Porque não podia cozinhar todo dia, fazer uma comida fresquinha para economizar no gás. A carne daquele idoso era uma carne moída lá, sem, tipo assim, não tinha nada dentro, nenhum legume, nem... Olha, sinceramente, eu fico até me perguntando como era que aquele idoso conseguia levantar e caminhar com aquela alimentação. Fruta, não tinha fruta, e você pedia para o familiar, e meio que ele dizia, mas ele não gosta, mas ele não come. Até que um filho que morava fora, quando foi visitá-lo, eu chamei ele e conversei. Eu disse, olha, a situação é bem essa. E nessa situação eu não fico. Porque eu sei que ele consegue, ele gosta de comer. Porque quando a gente oferta da nossa refeição que a gente leva, ele come. Então, o que é que está acontecendo? Não, mas está acontecendo isso. Então, assim, ele mesmo tomou as rédeas e começou a administrar o dinheiro daquele idoso e começou a comprar as coisas pertinentes àquele idoso, para alimentação, para suprir a necessidade na sua higiene, e tudo, gente, começou a mudar, a se transformar. Então era um idoso que ele não tinha coragem para quase nada, porque não se alimentava bem. E aí eu fiz a minha parte. Se eu percebesse que ali não iria ser feitas as devidas as tomadas de decisões cabíveis, eu iria denunciar. Iria, nem que eu não ficasse lá, mas eu não ia pactuar com aquilo. Então, olha só, como é importante a gente perceber isso. Outra coisa,
aquele abuso, sabe? Aquele abuso de o familiar ficar responsável por todo o dinheiro do idoso. Às vezes é um idoso que ainda sabe o que fazer, ainda consegue ir no banco, fica triste porque pede dinheiro pro filho, o filho diz que não tem, o filho não dá, o filho fica brigando, ele fica triste, não fica? Então isso aí é abuso, tá bom? Entrar aí na negligência patrimonial, no abuso patrimonial, que ele vai se apossar daquele dinheiro do idoso. Quando o idoso ainda, qualquer centavo que vai precisar, 10 reais, 20 reais, está pedindo pro filho, então ele fica constrangido e o filho ainda fala que não tem. Então olha só, tem coisas que nós precisamos estar no lugar daquele idoso, sabe? Se colocar no lugar e ficar assim, mas por que isso acontece? O que será que está acontecendo? Eu saí de um plantão exatamente por isso. A família complicada e negligente. Olha só, Devane, e você ainda deveria ter denunciado. Porque, gente, tem como, é como eu falei, a gente não precisa. Eu vivi isso em um abrigo, alimentação precária e higiene também. Isso mesmo. Olha, Josilene, isso acontece bastante em abrigo, tá bom? Tem relatos de abrigos que o idoso não tem nem sabonete para tomar banho. E aí, será que a família não paga? Será que a família não leva? O que acontece? Eu nunca trabalhei em abrigo, tá? Eu já fiz 2 estágios, 2 dias de estágio apenas aqui em São Paulo, porque eu fiz um curso aqui e precisou de eu estagiar. E já era bem precário, tá? Mas não faltava. Maria Aparecida entrou, seja bem-vinda. Então, gente, vamos lá. Se nós observar, sabe, aquele idoso trêmula, entristecido, que qualquer coisinha ele fica assustado, que quando a gente fala, tá faltando isso, ele meio que nem fala para fulano. Não, gente, não vamos pactuar com isso. Nós não devemos deixar que isso aconteça. Então, olha só, se a gente perceber que o idoso está deixando de viver uma vida tranquila, bem-estar, se alimentar bem, vir as coisas para nós cuidar daquele idoso com excelência, que é a sua higiene pessoal. Nós sabemos que precisamos de hidratantes, sabonetes, óleo, fralda, luvas, pomadas. Se a gente pedir para o familiar e ele não levar, nós vamos continuar pedindo. Se ele não levar de novo, aí nós vamos saber o que está acontecendo. Se não levar de novo, deixar o idoso sujo, o idoso com escaro, o idoso faltando remédio, o idoso faltando fralda, vamos denunciar sim. Nem, como eu falei, nem que a gente não fique naquele atendimento. Olha só. Clay Luna falou assim: eu passei por uma situação em casa de repouso. Todos os idosos sofrem situações precárias de higiene. Então, nem se fala, sofrem violência psicológica, sim, com certeza. Capê Cuidadores entrou. Olá, minha linda, tudo bem? Como é que você tá? Boa noite. Gente, são muitas formas de negligência que isso dói no nosso coração, não é verdade? Gente, idoso já está no fim da vida, ele precisa pelo menos de ter uma vida com qualidade. Alimentação de qualidade, higiene é tudo. Eu penso assim, gente, que higiene é o primeiro passo. Se o ambiente está limpo, se o idoso está limpinho, sequinho, cheirosinho, com a roupinha limpa, com a fralda sequinha, aí já é responsável por boa parte aí da evolução desse idoso, sabe? Então, assim, nessas ILPIs é onde realmente acontece boa parte das negligências dos idosos. Então, se nós observar isso, gente, vamos denunciar sim. Outra coisa, existe muita violência física hoje em dia. A Delite Cuidadora entrou. Seja bem-vinda. Nós que assistimos, né, diariamente aí na internet, nos jornais, idosos sendo realmente espancados, tá? E isso acontece muito, o idoso que tem demência, seja ela qual for, principalmente Alzheimer, porque nós sabemos, gente, que idoso com Alzheimer não é todo o tempo que ele vai dormir a noite toda, ele vai ficar levantando, vai ficar acordando, vai ficar sentando, vai ficar para cima e para baixo. Então, assim, tem profissionais que não aguentam isso, acaba pegando o idoso com força, bruscamente, para ele ficar deitado, para ele ficar sentado. Se é um idoso que vai várias vezes no banheiro, o cuidador, a pessoa que está prestando o atendimento vai lá e pega com bruscalidade, sabe? Então, dá pra gente perceber isso. Se você conhece o seu idoso, se você conhece o seu assistido, que é doce, que é meigo com você,
e de repente não quer a presença daquele outro profissional, não quer a presença, por exemplo, daquele filho, fica nervoso quando está perto de você ir embora que vai entrar o outro profissional. Então, nós devemos entender por que é que isso está acontecendo, começar a observar. E quando você adentrar no outro dia, olha se o idoso está com mancha roxa nos braços, nas costas, na cabeça, como é que está se comportando. Se o idoso fica nervoso, fica com medo, começa a observar isso, tá? E aí é fácil de você perceber se está tendo essa negligência, esse abuso. A maioria dos profissionais... Olha só, eu trabalhei a Kelly está falando, tá? KP Cuidados. Eu trabalhei em uma casa, minha carga horária era das 13 às 19 horas pela manhã, a idosa ficava com a filha. E cheguei muitas das vezes para trabalhar a idosa com a fralda da noite anterior, mal posicionada. Comecei a enfatizar mais cuidados. Colocaram em uma clínica. Gente, isso é desumano. Você deixar um idoso ali com a fralda suja para economizar, isso é desumano. É melhor que não use. Eu falo assim, é melhor que não use. Aquela fralda, já pensou? Cheia de xixi. Aquele idoso vai ter infecção urinária, vai ficar assado, vai ter escara. Um monte de problemas pode vir a acontecer para não gastar fralda. Não. Isso não devemos pactuar mesmo. E pasmem, a idosa tinha demência. Era muito triste ver ela naquele estado. Kelly, exatamente. A gente fica triste mesmo, sabe? Ficamos tristes mesmo e agora ficou essa marca aqui, eu não sei tirar. Saiu. Então, gente, olha só. Se você percebe o idoso dessa forma em relação ao outro cuidador, a outra cuidadora, qualquer um outro profissional que está atendendo aquele idoso, começa a observar, tá? Se você realmente perceber, você vai conversando. Tem idoso que é muito, tipo assim, não fala por medo de represária, por medo da família não tomar uma atitude, aquele cuidador ficar sabendo e ser pior. Então, assim, é muito... como que eu falo? É difícil a gente intervir, mas é preciso. Então, vocês comecem a perceber, comecem a conversar com a família, porque a maioria dos idosos que eu assisto, que eu já assisti, gente, é só o idoso ou dois idosos que moram sozinhos e os filhos moram na casa deles. Então, assim, é o cuidador e a cuidadora ali. Se você percebe que algo está errado, que aquela idosa fica triste, aquela idosa fica com medo, aquela idosa não quer comer, alguma coisa errada tem. Se tem uma mudança assim, ó, de uma hora para outra... Não. Os sinais vitais estão ok. A exemplo de temperatura, pressão. Então você já viu ali que ele não está com nenhuma infecção. Porque para a gente detectar alguma infecção, alguma febre, pressão alta, irritabilidade, primeiro ver como é que estão os sinais vitais. Se está tudo normal, quer dizer que ele teoricamente não tem infecção. Não tem por que estar desse jeito. Então começa a observar se a alimentação está sendo dada na hora certinha, se a higiene daquele idoso está sendo feita certinho, principalmente a higiene oral, tá, gente? Tem muitos cuidadores que negligenciam. A higiene é parte fundamental para a qualidade de vida do idoso. Observe se está tirando aquela prótese, se está fazendo a higiene oral direito, se tem machucado na boca do idoso. Observem as dobras, observem a virilha do idoso, se está sendo limpo, se está sendo sequinho. Por quê? Eu falo isso, gente. Tem cuidadores. Eu sempre falo assim, gente, porque a família coloca cuidador. A agência manda cuidador. Então, assim, é sempre nós que estamos ali de frente com o idoso, que estamos colocando a mão dele. Às vezes é 1, 2, 3, até 4 cuidadores. Então, assim, se não for cuidadores realmente comprometidos com o bem-estar do idoso, por exemplo, principalmente à noite, é negligência também. Se, por exemplo, eu recebo um plantão às 6 horas da noite para entregar às 6 horas da manhã e o idoso faz bastante diurese, eu não levo o idoso no banheiro, não troco aquela fralda, só vou trocar de manhã antes de sair, vocês percebem que ele passou a noite ali com xixi. Então, se ele está dormindo ou acordado, é negligência.
Daqui a pouco esse idoso vai estar com infecção urinária, daqui a pouco ele vai estar com escara, daqui a pouco ele vai estar assado. Por conta que você não fez o que você se comprometeu a fazer. Trocar a fralda, manter sequinho, manter sempre em posição de qualidade de vida. Então, nós cuidadores, gente, devemos observar como é que aquele outro colega vai nos entregar o plantão. Às vezes a gente vai lá ver a medicação e percebe que a medicação não foi ministrada, percebe que aquele idoso não tomou água para justamente não fazer muito xixi à noite. Olha, gente, é tanta forma de você perceber as negligências e os abusos aí nessa nossa vida de cuidador, que se nós realmente não for comprometido, mais uma vez eu falo, com o bem-estar do idoso, não dá certo. Eu não fico num atendimento no qual eu não consigo executar os meus cuidados na sua amplitude. Quando eu falo na visão holística, gente, é uma visão holística do todo. Eu não vou ficar num atendimento que o profissional colega negligencia o idoso, trata ele de forma negligente, eu começo a conversar com o familiar e o familiar acha que está tudo normal, não toma nenhuma atitude, eu não fico, tá? Eu não fico e está tudo certo. Mas pelo menos eu não estou pactuando com aquilo, porque eu não concordo com certas coisas. Então nós até tentamos ajudar, mas se a gente não consegue, realmente eu me retiro de campo e sigam aí fazendo aquilo que acham certo. Agora, se é uma negligência que eu vejo que vai colocar em risco a vida do idoso, como faltar medicamentos, como agressão física mesmo, aí eu denuncio. Denuncio mesmo. Nunca precisei denunciar, mas se for preciso, eu denuncio, tá bom? Cuidador precisa ser um Sherlock. Desculpa, o que é Sherlock, amada? Então, gente, quando nós adentrarmos nas famílias, coloque o seu jeito de cuidar, tá bom? Primeiro converse com a família e saiba quem é que vai ser responsável ali por levar aquelas coisas adiante. Quem vai suprir a necessidade da casa, alimentação, medicamento, fralda, higiene pessoal do idoso, quem vai comprar, de quanto em quanto tempo precisa comprar. Façam logo isso, se vocês quiserem realmente prestar um atendimento em excelência, tá bom? Saber quando faltar, eu vou pedir a quem? Ok, pede a fulano, faltou e você pediu e não veio? Peça de novo, não veio, peça de novo, não veio, denuncia. Denuncia, porque não vamos trabalhar com pessoas que estão, nós sabemos que estão colocando ali aquela vida daquele idoso em risco. Então, perceber, estudar o idoso, conhecer o idoso e começar a perceber que ele fica, como eu já falei, choroso, triste. Quando você fala no nome daquela pessoa, ele fica, sabe, assim, num canto, calado, sem falar nada, fica com medo, cismado, já é uma forma de você perceber. Quando você fala em comprar algo, vai pedir pro filho, que o idoso também fica assim, ó, ele se recolhe logo e fica ali, saiba que tem também uma coisa errada. Então, observar como é que o idoso vai se comportar no dia que você recebe o plantão, na manhã seguinte ou na noite seguinte, faz toda a diferença. Então, como é que nós vamos fazer isso, Leudo? Percebam, é como eu falei, conheçam o idoso que você atende, tá bom? Por exemplo, existe uma idosa que, por exemplo, só tem um filho, só tem uma filha, não sei, e você começa a atender aquele idoso, e você começa a perceber que o familiar não dá nenhuma atenção para o idoso. O idoso está doente, o idoso está com pressão alta, o idoso está choroso, o idoso não se alimenta, o idoso só chora, o idoso não quer tomar banho, o idoso só quer ficar deitado, o idoso está com ferida e você fica falando pro filho, tá assim, a situação tá dessa forma, ele está desse jeito, vamos levar no médico, e o filho nem aí ou a filha nem aí, denuncia. É negligência. O idoso está morrendo aos poucos por falta de cuidado, tá bom? Charlotte é detetive, desculpa, porque eu não sabia mesmo. Valeu, Adevanha. Aí, ó, precisamos ser detetives, exatamente. Nós somos psicólogos, nós somos detetives, nós somos conselheiros, nós somos parceiros, somos amigos.
Porque nós estamos ali comprometidos em prestar um serviço de qualidade para que aquele idoso fique bem. E se alguém desse convívio não cumpre, negligencia, é brusco, trata o idoso com ignorância, se aposta dos bens dele, do dinheiro dele, do cartão dele, nós vamos compactuar por quê? Nós não precisamos disso, tá? Pactuar com o errado. Por exemplo, uma coisa que eu nunca faço, quando eu entro num atendimento, a primeira coisa que eu falo para o familiar é: eu ajudo em várias situações. Agora, pegar cartão de idoso, ir no mercado e fazer compra, pegar cartão do idoso e ir no banco tirar dinheiro, pegar cartão do idoso e fazer compra no débito, cartão do idoso e sacar o dinheiro dele no banco, então isso eu não faço. A primeira coisa que eu falo é: eu não pego em cartão de idoso, eu não pego em dinheiro do idoso. Por exemplo, eu estou assistindo uma idosa hoje que realmente os pães a gente precisa comprar pertinho, tá? Tanto para ela tomar o café dela, como para nós também tomar o café. Então, já deixa o dinheiro separadinho, a gente vai lá, pega o dinheiro, compra o pão, traz a notinha, o troco, entrega para ela. Ela anota. Mas eu pegar cartão de idoso para ajudar ele, seja lá com o que for, eu não faço isso. Sabe por quê? Eu sei o que eu estou fazendo. Mas e aí? Não é só eu na residência. Tem outros profissionais. Tem outros cuidadores. Tem uma pessoa que faz a faxina. Tem um zelador que tem acesso. Tem uma... Então vocês entendem que se alguém agir de má fé, a culpa vai recair sobre quem? Sobre quem pega o cartão, mesmo sendo para ajudar. Concordam? E aí você vai falar o quê? Não, eu ajudei sim, mas você pegou. Então, se algo acontecer, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu nunca pego. Então, desde o início eu já falo logo, eu não resolvo nada que envolve dinheiro do idoso, cartão do idoso, conta do idoso, pagamento do idoso. Não, isso aí quem deve fazer é o familiar, tá bom? Sejam essa pessoa que diz não, saibam dizer não com a convicção de que você está fazendo certo e dizendo por que vocês não vão fazer. Então, negligência patrimonial hoje, gente, abuso patrimonial, de extorquir, hoje é muito comum, tá? É muito comum mesmo, principalmente nas famílias. As famílias tomam logo de conta de tudo, não é assim? E você vai sabendo uma coisa aqui e outra ali. Geralmente é a família que tinha muitos bens, muitos dinheiro, e hoje os filhos, para não gastar muito, deixa faltar as coisas. Mas não pactuem com isso, não permita que isso aconteça. E aí, gente, uma outra forma de vocês saber o que está acontecendo, se está tendo uma negligência, se está tendo um abuso, é vocês fazerem perguntas, sabe? Perguntas mesmo no sentido de que, o que é que ele, por exemplo, você chega de manhã no plantão para receber. O idoso, você vai sair, você sabe o que é que tem lá, entendeu? Mas se você perceber que aquele idoso não está se alimentando bem, porque o outro profissional não dá, não ministra, você começa a perguntar: ele se alimentou? Ah, se alimentou o quê? Isso. E você vai lá e vê que a comida está intacta, que não fez, que as frutas estão do mesmo jeito, é porque o profissional não deu. Isso é uma forma de negligência. Então, perguntar, observar, sondar, não como frutiqueiro, mas sim como uma forma de saber que aquilo está sendo feito. Então, vamos ser esses cuidadores, como a colega ali falou, detetive, para nós nos certificar de que aquele idoso está sendo assistido na sua amplitude, ok? E saber o seguinte: negligenciou, abusou, não comprou o que precisava, foi rude, foi grosso, empurrou, xingou. Opa, isso é negligência. Aí vai ter o quê? Vai falar assim: nossa, o filtro aqui saiu, gente. Deixa eu colocar de novo, porque minha cara não tá nada boa. O cansaço entrega, não é verdade? Então, gente, uma forma da gente entender o que está acontecendo é, por exemplo, eu sou uma cuidadora que sou curiosa.
Eita. Que sou curiosa no sentido de perguntar se o idoso está bem, se ele dormiu bem, se ele se alimentou, se ele quer passear, se ele quer lanche, se ele quer Danone. Então, eu sou sempre desse jeito. E o que acontece hoje? Olha só, eu assisto muito pacientes que têm Alzheimer. E eu ouço muito nos grupos de cuidadores, que é o seguinte: o que é amplitude? Amplitude é no amplo, no contexto total, do macro para o micro. Então, é como eu sempre falo, tem uma visão holística do todo. Então, como é que o filho vai tratar, como é que o neto vai tratar, ele gosta mais de quem? Ele fica nervoso quando alguém vai visitar? Quem é que vai visitar? Que ele fica nervoso, que ele fica irritado, que ele fica agressivo. Então, a gente observar nessa amplitude, no contexto geral, é uma forma de ajudar o idoso, tá bom? Mas temos que ser curiosa mesmo, exatamente. E aí, gente, o que acontece? Eu vejo muito. Hoje mesmo eu vi no grupo de WhatsApp a cuidadora falando o seguinte, que a senhora chamou ela de gorda, tá? Que os idosos, as pessoas adultas também envelhecem. Que as pessoas são reflexos daquilo que elas eram. Que o idoso é isso, aquilo outro, é grosso, é rude, briga. Gente, isso é normal. Ele é idoso. Não é todo idoso que vai ser dócil, não é todo idoso que vai ser bonzinho. Principalmente, obrigada, imagina. São pequenas observações que fazem a diferença, exatamente, olha só. Isso quem disse foi a cuidadora de idosos, Daniele Cruz. Sim, hoje eu atendo bastante idoso que tem Alzheimer, tá? Então, olha só. Nós não devemos fazer essa relação de como ele era no passado, era uma pessoa difícil de lidar, era uma pessoa mais ranzinza, vamos dizer assim, mais seca, mais rude, era ignorante, e hoje ele tem Alzheimer. Então não devemos trazer isso de antes e interligar com o Alzheimer hoje, porque não tem nada a ver, gente. As pessoas com Alzheimer, elas vão ter um momento que realmente vão ser grossas, vão ser ignorantes, vai ter um momento da agressividade, mas eu sempre falo que eles são ignorantes e eles empurra, xinga, cospe, puxa o cabelo, porque eles estão revidando alguma coisa que aconteceu. Algo que funciona como gatilho para que ele fique desse jeito. Live maravilhosa. Silvia, obrigada, Devânia. Então, olha só. Se nós atendemos um idoso com Alzheimer e aquele idoso está no entra e sai, não senta, vai para um lado e vai para o outro e não se aquieta e fica nervoso e fica chorando, tem uma coisa errada. Primeiro, vamos ver se ele precisa ir no banheiro. Geralmente é porque ele precisa ir no banheiro. E se você for ser grossa, vamos no banheiro, vai tirando a roupa dele com bruscalidade, com grosseria, gente, ele vai revidar. Ele vai empurrar você, ele vai bater em você, ele vai cuspir em você. Então, se antecipem para isso. E tem muitos profissionais que hoje não sabem lidar com esse contexto de cuidar de idosos com Alzheimer. E os familiares também não sabem. E por isso acabam negligenciando. Acabam, vamos dizer assim, agredindo o idoso de uma certa forma, porque vão pegar nele com agressividade, sendo que ele não tem culpa. Você é quem precisa saber como é que você vai lidar com essa situação para não machucar, para não denigrir sua imagem, para não ser rude, para não ser grosso e não acabar praticando aí a negligência, né? O abuso contra o idoso. Então, nós saber, gente, desses detalhes faz toda a diferença. Então, é sobre isso. Não adianta eu achar que é porque idoso que vai ser bonzinho ou idoso que vai ser, todos vão ser agressivos, vão ser ignorantes, vão ser rudes. Realmente, tem idoso que é mais assim, sabe? É racista, tem idoso racista, tem idoso que não gosta de gordo, tem idoso que não gosta de magro. E aí, qual é o tipo de profissional que você é? No primeiro momento que você adentrar na casa do idoso, se for um idoso lúcido, conversa com ele. Impõe limites, diz como é que você cuida, como é que você exige respeito, porque você vai tratar com respeito, para que depois não fique acontecendo essas picuinhas e venha acabando num ato de negligência, num ato de abuso, num ato de agressão física mesmo, sabe? Agressão verbal, agressão psicológica. Então, assim, devemos ter cuidado com isso. E se nós não tivermos essa paciência, essa empatia, esse cuidado, esse entendimento, eu assim, aconselho que é melhor não lidar com o idoso.
porque é difícil cuidar, é difícil lidar com o idoso. Isso é fato. Por isso que eu sempre falo, vamos nos valorizar. Vamos estudar sobre, vamos nos posicionar diante da família para que eles entendam que nós somos sim profissionais que entendemos e estamos ali para transformar aquela vida, aquela realidade, entende? Para que realmente o idoso tenha qualidade de vida. O meu propósito é proporcionar qualidade de vida para o idoso, tá bom? Deixar ele, se ele não quer fazer também naquele momento, deixa ele quietinho, não vai obrigar, idoso não é obrigado a nada. Ah, vamos tomar banho, já vai pegando no idoso ali com rispidez, com ignorância. Isso é errado, isso é negligência. Isso é abuso, tá bom? Isso é abuso psicológico, é abuso de imagem, é abuso, é agressão mesmo que você pega nele com rispidez. Então, assim, entender que ali é uma vida idosa, sim, que precisa de respeito no tempo dele, já te ajuda bastante. E saber identificar quando os abusos acontecerem, quando as negligências acontecerem. Isso é importantíssimo. Como aqui a gente viu, né, algumas cuidadoras trouxeram relatos de negligência. Negligência institucional. Negligência da família também, que eu acredito que a família deve ir lá averiguar, sabe? Se chega no dia da visita, tá bom que algumas ILPIs maquiam isso. Mas tem um profissional de confiança, sempre que vocês colocarem, a maioria das famílias também coloca no ILPI, coloca um cuidador para cuidar daquela família lá, deles mesmo, de confiança deles, sabe? Então, assim, é difícil, mas não é impossível. E se vocês visualizarem tudo isso que eu falei aqui, essa forma de abuso, de negligência, principalmente a psicológica e a patrimonial, denunciem, não compactuem com isso, tá bom? Porque é difícil e também nós vamos responder do mesmo jeito, tá bom? E aí, alguma pergunta, gente? Quem mais aqui já presenciou negligência, abuso? Eu já visualizei uma vez que o neto, né? O neto deixava a avó, era só ele que era responsável, a avó o dia inteiro fora de casa, com fome, com sede, e ela ficava no condomínio, eles moravam em condomínio, então ela era obrigada a ficar do lado de fora do apartamento, sentado no hall, ia no jardim, mas era o dia inteiro, até que as pessoas começaram a perceber e aí viram que era o neto que expulsava ela para fora de casa. Aí, se ninguém vê isso, se ninguém perceber isso, quanto tempo isso durou? Não, não é nem ser humano uma pessoa dessa. Então, vamos ser uns profissionais, vamos ser cuidadores e cuidadoras zelosas. Vamos realmente falar como a Devânia falou, né? Vamos ser Sherlock, detetives, tá? E não como xereta, mas sim como profissionais comprometidos com a sua ética, com a sua moral, com aquilo que você se dedica a fazer, com aquilo que você acredita que é realmente proporcionar qualidade de vida. Eu vejo muitos aqui nas redes sociais postando com os idosos um banho de sol, um carinho na mão, cuidado com a alimentação, ofertando líquido, sempre o idoso bem arrumadinho, a unha bonitinha, sabe? Então vamos fazer de tudo para que todos os profissionais que estão atendendo aquele idoso façam dessa forma. Se vocês perceberem que alguém está sendo de forma errada, de forma errônea, comece a falar com a família. Nossa, eu começo a falar, gente. A garganta começa a falhar também. Ana, boa noite. Brasília lidera o ranking de violência contra os idosos. E pasmem, os filhos são os principais agressores, exatamente. A Devânia, é triste, né? Triste realidade, infelizmente. Aí você imagina, quando você começa a assistir um idoso, que os filhos já são negligentes, se o cuidador também não tivesse empatia, sabe? Não for aquela pessoa humana, aquela pessoa que se coloca no lugar do outro, você acha que ele vai ser o quê também? Tadinho do idoso, né? É triste. Gente, o fim da vida é uma coisa assim que, meu Deus, olha, só Deus mesmo para dar ali suporte para aqueles coitados que já passaram a vida inteira sofrendo, trabalhando de sol a sol para cuidar dos filhos e no final da vida
os filhos agirem dessa forma, tá bom? Mas a Devanha não é só em Brasília, sabe? É o mundo inteiro hoje que tá assim. As pessoas perdem o fio da meada, tipo assim, ninguém hoje liga mais pra ninguém, tá tudo muito... O mundo está capotando, como se diz, está tendo muita inversão de valores e nós que somos comprometidos, que nos preocupamos, que cuidamos no amplos, é quem mais sofremos, porque a gente fica triste, ficamos entristecidos, mas não vamos deixar isso acontecer, vamos denunciar sim. Se a justiça não fizerem, aí é outra história, é eles que vão estar deixando de fazer, né? Que se fala prevaricação, mas hoje o mundo inteiro, os políticos estão tudo prevaricando, né? Ninguém está fazendo o que deve ser feito. E muita gente aplaudindo, achando bonito. Mas enquanto eu respirar, enquanto eu estiver nesse universo de cuidadora, enquanto eu estiver ali com os meus idosos, eu darei sempre o meu melhor. Eu darei sempre o meu melhor numa palavra de apoio, numa palavra de amparo. As cuidadoras que quiser tirar dúvida, quiser ser amparada, acontecer algo no atendimento, se quiserem vir até mim, perguntar, podem vir, eu estou à disposição. E é assim, sabe? Você entender que os idosos são pessoas que já construíram, então eles deixam um legado aqui, então eles têm uma história, eles já contribuíram para a evolução da humanidade e isso nós não devemos deixar cair por terra, tá bom? Então vamos entender que nós somos responsáveis sim por aquilo que vai acontecer com o idoso, porque se nós não denunciar, algo pior pode acontecer, o idoso pode vir a óbito e você fica, mas eu devia ter feito isso e eu não fiz. Então vamos ser profissionais comprometidos com o bem-estar, com o cuidado do idoso, denunciar se for preciso, cobrar se for preciso. E daí, se ficarem com raiva de você, não tem importância, nem todo mundo vai gostar de você e nem todo mundo vai odiar você, entenda. Pessoas vão te amar pelo que você faz e pessoas vão te odiar pelo mesmo motivo, tá bom? Ana, violência física, psicológica, violência no abandono, exatamente. Abandono é a parte muito devastadora, é como eu falei no início. Não sei se você estava, quando eu estava finalizando minha faculdade, eu estagiei no CREAS, tá? Centro de Referência de Assistência Social, que é só média e alta complexidade, que é abandono, negligências, vínculos familiares rompidos ou fragilizados. E a maioria das denúncias que recebíamos era de abandono de idosos. Triste realidade, mas é a verdade, tá? Idosos aí ao Deus dará. E o Estado não supre, né? O Estado não dá conta de cuidar de tudo. Nós, como sociedade civil, sim, temos a nossa parte, a nossa contribuição. Vamos fazer. Não, sem se importar se vamos ser reconhecidos, se alguém vai dar valor, não, mas vamos fazer a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, já está de bom tamanho, tá bom? Ana, só consegui entrar agora, estou de plantão. Tranquilo, amada, mas eu vou deixar salvo no feed, tá? Vou colocar no YouTube. O que eu trouxe aqui foi algumas formas de negligência e como que nós, cuidadores, vamos estar fazendo para estar ali, sabendo, né, observar. Como eu falei, é a nossa visão mesmo, perguntar, instigar e conhecer o nosso idoso para nós perceber como é que ele vai agir na troca de plantão, na troca de cuidador, porque é muita mudança hoje em dia, tem idoso, tadinho, que hoje é uma cuidadora, amanhã é outra, depois não vem mais, depois é outro, e cada um age de um jeito, o idoso já fica confuso e ele não gosta de um, às vezes ele não aguenta nem ouvir falar no nome do outro. Por que será que isso acontece? Então, saber como é que ele vai reagir nessa troca e em aceitação do outro profissional é importante. É aí onde vai entrar vencendo os maiores medos. Por que será que tem cuidador, que tem idoso que pede para o familiar trocar o cuidador? Alguma coisa acontece. Às vezes o cuidador é uma coisa para a família e para o idoso é outra. Aí o idoso vai pedir para o familiar trocar, aí o familiar acha que ele é bonzinho, que não precisa, mas quem sabe é o idoso que está passando, concorda? Por isso que nós devemos ficar atentos, por isso que nós devemos perguntar, por isso que nós devemos observar, olhar mesmo, sabe, como é que o idoso se encontra. Não deixar que essas formas de abuso, de negligência aconteçam ali, ó, embaixo dos nossos olhos, tá bom? Então foi sobre isso que eu quis falar hoje, né?
E aí, como uma falou aqui, que o familiar é o maior, que mais negligencia, mas é mesmo. Por quê? O familiar contrata uma equipe, né, uma home care, uma agência, um IRP para cuidar. Mas se o familiar só jogar o idoso lá, ele está negligenciando também. Não é porque tem alguém cuidando que ele não vai lá olhar. Não vai saber o que está acontecendo, não liga, não está perto, não leva o idoso para um passeio, não leva o idoso para o médico. Você fica cobrando e nada, ele é a maior contribuição para o abandono e negligência vem por parte da família, tá bom? Então é sobre isso, mas em contrapartida, nós também devemos entender que o idoso deve ser o nosso aliado. Os colaboradores ali da residência, boa parte também são cuidadores comprometidos. Tem os que não são, mas tem os comprometidos. Então conversa, chama para prosear mesmo, na minha terra fala prosear, sabe? Às vezes numa conversa algo fica solto e você começa a ligar os nós e chega aonde precisa chegar para entender o que está acontecendo, né? Então é sobre isso, gente. Vamos aqui cuidar dos nossos idosos na amplitude. Vamos entra lá no site do Planalto, tá? E baixem o Estatuto do Idoso e leiam os artigos mais importantes. Uma outra forma de vocês entenderem, vocês saberem se o idoso está sendo negligenciado. Por exemplo, tem muitos familiares que realmente não têm condições de custear. Vocês têm vizinhos também que às vezes pega todo o seu benefício aposento para comprar remédios, para comprar fralda, para comprar produtos, vamos dizer, que o Estado fornece, que o Estado é obrigado a custear, que o Estado tem que dar. Cirurgias eletivas, tem idoso que quebra fêmur e fica tempos esperando naquela fila de espera aí. É prioridade absoluta. Então, nós saber identificar quando o idoso está sendo negligenciado nesse sentido, promotoria de justiça resolve boa parte desses problemas. Então, o idoso tem direito a receber medicamento mensalmente pelo SUS, tá bom? Fraldas mensalmente pelo SUS, bolsa de colostomia mensalmente pelo SUS, sondas vesical de alívio, quem usa também pelo SUS, sonda de demora também pelo SUS. Então, esses dispositivos no geral, fraldas e medicamentos, o idoso ou quem quer que precise tem direito a receber. Então, se vocês perceberem que o idoso está indo lá, que um primo, um sobrinho, um familiar está indo atrás dessas coisas e não consegue, o município, a prefeitura, a assistência, o Estado bate a porta e diz que não tem uma coisa errada. Manda eles buscar, sabe? Alguém que conhece um pouco disso, um assistente social, um advogado, porque eles vão acionar o Ministério Público e o Ministério Público vai dar o parecer, o alvará, para que seja atendido, tá bom? Mensalmente ele pode pegar, sim, tudo isso. Se for um idoso que não consegue ir até a assistência para receber, eles têm o dever de mandar deixar na casa do idoso. Então, você saber entender e identificar que aquele idoso, mesmo sendo vizinho, um pai de uma amiga, um pai de um primo, um aluno seu, está acontecendo isso, gente, é no contexto geral. Nós devemos dizer, tem uma coisa errada aí. E você pode muito bem buscar e ir atrás e denunciar também, tá bom? Então, é importante a gente saber sobre esses direitos, sabe? Que a assistência social é direito de todos e dever do Estado. E isso é assistência social quando se fala aí de suprir essas necessidades, tá bom? Então, exames, medicamentos, produtos de higiene pessoal como fralda, suplementos, né? Tem idosos que se alimentam por sonda, então tem os suplementos que a assistência dá, né? Dá não, que a assistência fornece, que ninguém dá nada a ninguém, é direito, tá? Então, quando é um direito, não tem nada dado, é um direito seu, tá bom? E é sobre isso, e você saber aonde buscar. Então, primeiro CRAS, depois CREAS, depois Instituto do Idoso, né?
esses órgãos aí de direito do idoso, então busca o Ministério Público. Tem várias formas, gente, e a forma de denunciar anonimamente é de escassez, tá? Você não precisa se identificar, nem dar seu nome, nem seu RG, nem seu CPF, só precisa dizer o endereço que tem o idoso e as formas de negligência e de abuso que ele está sofrendo, e aí vão tomar as devidas necessidades, as devidas ações cabíveis. Então é sobre isso, é nós entender e dar a nossa contribuição, tá bom? Algumas dúvidas? Alguém tem dúvida? Violência física é a pior. Eu já atendi uma senhora que ela quebrou o fêmur por conta de um empurrão. Isso mesmo, um empurrão. Só que aí no caso foi do cônjuge, né? Mas o cônjuge tinha demência. Então por isso que eu falo, gente, idoso não cuida de idoso, tá? É uma forma de negligência também. O familiar saber que tem 2 idosos numa casa e não colocar ninguém lá para cuidar. É negligência, é abuso. Porque idoso não cuida de idoso. Numa dessas, a senhora foi empurrada pelo cônjuge que tinha demência, quebrou o fêmur. Resultado, ficou a idosa em cima de uma cama e o idoso também com demência, sem saber nada com nada. Então, uma situação que já estava ruim ficou pior. Tá vendo como é que acontece? Então, é sobre isso que eu queria falar aqui com vocês, porque cada dia que passa, né, nós visualizamos mais situações de negligência, de abuso. Os filhos que abandonam, os netos que abandonam, e todo mundo abandona, e aí? Como é o nosso fim de vida, não é verdade? Então vamos ser cuidadores empoderados, cuidadores que entendemos, que sabemos o que estamos fazendo, que cobramos, que nos posicionamos, que denunciamos e tá tudo certo. Mas cuidar de idoso é o meu dever e farei isso até quando eu assim o conseguir, até eu ser idosa também, tá bom? Então, gente, era sobre isso. Se não tem perguntas, tá? Eu quero agradecer a vocês que ficaram até aqui, até agora no final. Eu vou deixar salva lá no feed para quem quiser assistir. Ok? E é como eu falei, baixem o Estatuto do Idoso e leiam, principalmente falando da assistência do idoso, que ele tem direito, e sobre viagem e sobre o abuso, as negligências, tá bom? Lei 10.741 de outubro de 2003, Estatuto do Idoso. Então é sobre isso, tá, gente? Ninguém tem dúvida, ninguém tem pergunta. Ok, então. Então, a todos, né, uma boa noite. Quem está de plantão, bom plantão. Quem está de folga também, boa folga, tá? E qualquer dúvida, gente, que vocês tenham, seja lá o que for, tá? Me perguntem, entre no direct, deixa lá. Quem tiver meu WhatsApp pode mandar. Se eu não responder na hora, mas eu respondo depois. Se eu não souber responder, eu garanto que eu vou estudar e trago para vocês, tá bom? A resposta. Mas sem resposta vocês não ficam. Porque o meu compromisso com vocês é maior do que qualquer coisa, tá bom? Estarei sempre aqui ajudando e auxiliando naquilo que vocês precisarem. Ok? Meu boa noite, Deus abençoe a todos e um beijo no coração de vocês. E sejam cuidadores, investigadores, como disse aí a nossa colega, tá bom? Boa noite e até a próxima. Tamo junto.